Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, eu quero ler com você 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 10. Depois nós vamos entrar no capítulo 4. Diz assim: Tu, porém, tens seguido atentamente minha teologia, procedimento, propósitos, fé, paciência, amor, perseverança. Observado minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, contudo, de todas o Senhor me livrou. Então, Paulo ele esteve ministrando em Antioquia, Icônio e Listra, 3 cidades da província romana, da Galácia, que o apóstolo visitou durante suas primeiras viagens missionárias. Considerando aqui que Timóteo era natural de Listra, devia conhecer bem de perto os sofrimentos de Paulo na região, bem como os milagrosos livramentos do Senhor concedidos ao seu pai espiritual. E aqui, ele estava escrevendo para Timóteo, falando que, dando o ânimo, dando a instrução, mostrando que ele passou por essas situações, mas mostrando para Timóteo seguir o exemplo dele, de fé, de amor, de perseverança, de paciência, de procedimento correto, de propósitos, vivendo o propósito do Senhor. E ele diz: de fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Todavia os perversos impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Porque, desde a infância, sabes as sagradas letras, que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Então, aqui, conforme a tradição judaica, os meninos eles começavam a ser instruídos formalmente no Antigo Testamento quando eles chegavam aos 5 anos de idade. Mas Timóteo ele começou a ser ensinado em casa por sua avó Lóide e sua mãe Eunice bem antes de completar essa idade. Então eles começavam a ter esse ensino porque eles olhavam assim que com 5 anos a criança ela já tinha um maior entendimento. Então eles começavam a ensinar as escrituras, as leis, as leis de Moisés, as coisas que Moisés havia deixado escrito, direcionado pelo Espírito Santo. Eles começavam a ter o entendimento. E isso as mães começavam também em casa, falar. Aqui ele fala do exemplo da avó de Timóteo e da mãe, que deram esta base para ele, porque as duas haviam se convertido, o pai dele não quis seguir, mas ele aprendeu. Então elas ensinaram ele desde menor idade, de repente de 2, 3 anos, mas elas começaram a ensinar. E ele cresceu com aquela base sólida ali, E ele foi um dos que permaneceram ali pregando a palavra, juntamente com Paulo, um numa região, o outro na outra, E aqui ele fala: todavia os perversos impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tem plenas convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Porque desde a infância sabe as sagradas letras, que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus, E toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações, Então aqui Paulo ele assevera que o Antigo Testamento, bem como no Novo, que já circulava em sua época, são todas páginas infalíveis escritas por autores escolhidos, por Deus,
e cada qual com a sua personalidade, a sua história de vida, o seu estilo, né? Porém, todos plenamente supervisionados pelo Espírito de Deus na produção dos manuscritos originais. Então, ali, toda a Escritura, ele fala, né, que foi inspirada por Deus. Paulo diz aqui, toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa. Então, dela nós temos o proveito. Para quê? Ela ministra a verdade na nossa vida, repreende o mal e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Ela corrige erros, ensina a maneira certa de viver. Aqui é o manual do cristão. Quando Jesus, ele falou as bem-aventuranças, ali, gente, é o manual do cristão, onde Jesus começa falando das bem-aventuranças, bem-aventurados aqueles que choram porque serão consolados, e Jesus vai falando, aqueles que forem perseguidos por causa do meu nome, né? E ele vai falando, os humildes porque serão exaltados, os mansos porque eles herdarão a terra, e por aí vai. Então Jesus ali depois ele vai falando sobre o sal e a luz. Jesus fala dos alicerces, da casa firmada na rocha, da casa firmada na areia, de nós sermos a luz, aquela candeia que ilumina. Então Jesus ele vai dando toda uma instrução ali, ele dá todo o manual para a gente. E aqui Paulo fala que toda a Escritura ela é inspirada por Deus para corrigir, para nos moldar, porque Jesus disse, vós já sois limpos pela palavra em vós enxertada, a palavra que está plantada em nós. Essa palavra nos limpa, essa palavra vai nos purificando. E quando a gente ouve a palavra, a gente se examina, a gente analisa a nossa vida e a gente começa a rever algumas coisas, a gente começa a analisar e a gente começa a dizer, Jesus, eu preciso mudar nisso. Deus faz com que nós nos examinamos e nós precisamos nos colocar diante dele e dizer, Senhor, eu preciso mudar. Senhor, eu preciso de transformação. Eu quero ser um vaso de honra. Molda esse barro, eu sou barro nas tuas mãos e tu é o oleiro da minha vida. Então quando nós ouvimos a palavra, nós aceitamos a correção. Porque o Pai corrige aqueles que Ele ama. E de que forma Deus corrige? Através da sua palavra. É aqui que Deus dá o puxão de orelha, Deus dá aquela varadinha, Deus coloca sentadinho no banquinho para pensar. Porque o Pai corrige aqueles que Ele ama e Ele corrige dentro da palavra. Deus usou 10 pragas para tirar o povo do Egito, mas usou 10 mandamentos para moldar o povo, para trabalhar na vida do povo. Então, Deus ele trabalha, gente, de formas que nós desconhecemos. As pessoas lá no Egito, elas comiam o que a terra dava para elas. Mas lá no deserto, eles comiam o que o Senhor provia, o maná descia do céu. O maná vinha do alto. Aquele paralítico que os amigos levaram até Jesus, eles não conseguiram entrar pela porta, eles subiram pelo telhado. Aquele homem precisou subir para ver Jesus, mas ele precisou descer para ser abençoado. Nós precisamos subir para ver Deus, mas nós precisamos descer do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso eu, para a gente ser abençoado, para a gente ser moldado, para a gente ser corrigido, advertido e tudo isso aqui funcionar. A gente precisa descer do salto, desempinar o nariz, matar o nosso orgulho, o nosso ego inflado. Nós precisamos nos desprender dessas coisas. Aqui ele fala, a palavra de Deus, inspirada por Deus, ela é proveitosa para ministrar a verdade. Deus ministra a verdade na nossa vida.
Ele nos mostra os pontos positivos, os pontos negativos, onde eu preciso mudar. Eu não posso olhar para o outro e ver o defeito do outro e só dizer, não, ele tem que mudar. Eu não. Não, mas eu não fiz nada de errado. As pessoas se enganam. Elas se enganam assim. E aqui ele fala que para repreender do mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver, gente. A palavra de Deus nos ensina a ser santo, porque Ele é santo e sem santidade ninguém verá o Senhor. A palavra de Deus nos ensina que eu tenho que ser ouvinte praticante da palavra, não só ouvinte, aquele que senta no banco da igreja só para esquentar ele, vai lá só para ouvir, mas não muda nada. A palavra é bem clara, sede ouvintes e praticantes da palavra. Eu tenho que praticar o que eu ouço. Não é entrar aqui e sair aqui. A palavra tem que entrar, ela tem que ficar no meu coração, ela tem que ficar na minha mente, eu tenho que refletir, eu tenho que me analisar, eu preciso dizer, Jesus, tira isso de mim, Pai. Limpa a minha mente, Senhor, limpa o meu coração, Pai. Me ajuda a perdoar, Senhor. Limpa, me purifica. Sabe aquele louvor que diz, me purifique, eu quero ser limpo como Naamã, curado. A gente precisa mergulhar. Sabe que quando a pessoa ela é batizada, o que acontece? Quando ela é submergida ali na água, a velha criatura fica ali, afogada. Mas quando ela sobe, ela vive uma nova vida. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Então essas coisas velhas só saem da nossa vida, esses entulhos, quando a gente começa a deixar a palavra entrar na nossa vida. A gente permite que Deus venha nos moldando através dela. Ela faz tudo isso. É a palavra de Deus que nos molda, que nos limpa, que nos purifica. É a palavra, Jesus disse, e conhecereis a verdade vos libertará. É a palavra que liberta. Os ímpios precisam conhecer a salvação. A gente precisa pregar salvação para eles. Mas a libertação é para mim e para você. A libertação é para o povo de Deus, para aquela pessoa que muitas vezes vive num engano, achando que ela já perdoou todo mundo, que ela não tem mágoa, que ela não tem trauma, que ela não tem. Não, eu não tenho. Mas quando ela começa a pedir para o Espírito Santo, me traz a memória, o que me bloqueia aqui? O que me impede de andar aqui, Senhor? Ele vai te trazendo. Ele vai te mostrando, mas se você não pedir, ele não vai te mostrar, porque você acha que não precisa. Sabe que a gente tem um hábito de dizer aqui, eu não vou discutir com o teimoso, não, porque a opinião dele sempre que vai contar. Então Deus, ele não fica teimando com ninguém, ele dá a palavra. Se a pessoa quiser aceitar de bom grado e dizer, é verdade, Senhor, é para mim essa palavra, eu preciso mudar. Aí ela faz efeito. Agora, quando eu vou na igreja, me sento no banco e digo, essa palavra é pro fulano. Fulano tinha que estar aqui para ouvir ela. Por que ele não veio? Não. A palavra não era nem pro Beltrano, nem pro Ciclano, nem pra fulana, nem pra Ciclana. Ela é para nós. Nós ouvimos. Nós precisamos nos analisar. Então eu não posso querer pegar a colherinha e dar pro outro do lado aqui, ó. Não, ela é para mim engolir, para mim digerir. É para isso que a palavra serve, para nos limpar, nos purificar, nos moldar, corrigir, transformar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É a palavra que nos impede, gente, de ser hipócrita, de viver na mentira. É a palavra que nos mostra a verdade nua e crua, como a gente costuma dizer. É ela que vem para nos limpar.
é ela que abre os nossos olhos, é ela que faz com que a gente desperte. É a palavra, gente. Então nós precisamos abrir os nossos ouvidos. E aqui Paulo diz, ela vem aqui para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. E olha o que ele diz aqui no capítulo 4. Eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Então aqui, mais do que um apelo, Paulo está encarregando oficialmente aqui o seu discípulo amado a dar sequência à sua missão, gente. Pois antevê que seu tempo na terra se abrevia e o juízo final se aproxima. O servo do Senhor deve estar sempre alerta e pronto para responder com a palavra às mais variadas necessidades da humanidade, conselhos para livrar do erro, apelo à razão, repreensão espiritual, apelo à consciência, encorajamento, apelo à vontade, todas as manifestações do ministério de exortar, gente, o mesmo ministério exercido pelo Espírito Santo na vida do crente. Então aqui Paulo diz mais: porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se a mitos. Tu, no entanto, se equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Paulo aqui antevê o seu martírio, a sua morte. Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Então aqui Paulo faz uma comparação entre seu sangue, que está para ser derramado por conta da sua iminente execução, o juízo de Roma, e a tradição judaica da cerimônia da oferta de libação, quando se derramava vinho puro ao redor do altar do sacrifício. O apóstolo aqui está confiante e honrado em servir ao Senhor e oferecer sua própria vida em oferta a Cristo. E Paulo diz aqui: combati o bom combate, completei a carreira, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Olha o que Paulo diz aqui, gente. Ele deu toda a instrução para Timóteo: te mantém firme, Timóteo, mantém o teu propósito, prega a palavra em tempo e fora de tempo, gente. Nós precisamos, o inferno, ele se apressa em tirar vidas, em ceifar almas. Ele vai tentar fazer de tudo para recolher o que ele puder. Mas nós precisamos pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Nós não podemos ficar dormindo, parados dentro da igreja, acomodados. Não, nós precisamos, gente, ir e pregar a palavra, levar o evangelho a toda criatura, pregar para o nosso colega de trabalho, para os nossos vizinhos, dando bom testemunho. Vai fazer uma visita no hospital, já ora pela pessoa que está lá do lado, vai fazer uma visita para alguém que precisa, vai orar por esta pessoa, vai interceder pela vida dela. Nós precisamos orar uns pelos outros, nós precisamos. Eu sei que muitas vezes nós temos tantos afazeres que a gente não tem tanto tempo, mas precisamos tirar um tempinho para ir fazer uma visita, para fazer uma oração por alguém, porque aqui Paulo fala, o tempo se aproxima, o dia da vinda de Jesus, ele está muito perto e nós precisamos, gente. Aqui Paulo disse que vai chegar um momento, e já está, que as pessoas têm comichão nos ouvidos, coceira no ouvido. Ela quer ouvir o que ela quer, ela não quer ouvir a verdade. Ela vai ir, sabe, tem gente que só quer ouvir falar Deus é amor, sobre salvação,
Mas ela não aceita quando ela é repreendida, quando o Espírito Santo dá aquela puxada nela. Eu lembro que um dia eu estava ministrando a Santa Ceia numa outra denominação que eu congreguei por muitos anos, onde eu me converti, onde eu fui levantada obreira, onde eu me batizei. E um dia eu, antes, de ministrar a Santa Ceia, geralmente eu fazia o culto domingo à tarde, eu disse, olha gente, dei a palavra, de 1 Coríntios, li, e eu disse, examine-se, pois o homem a si mesmo. Eu disse, o pastor, a pastora, ninguém vai dizer, tu pode, tu não pode, é você e Deus. Agora, eu só vou dar um conselho aos que não são casados, aqueles que vivem na fornicação, não participem, porque vocês vão estar comendo e bebendo para sua própria condenação. Amanhã vocês vão sair daqui e vocês vão viver a vida de vocês no pecado. Mas a hora que vocês decidirem, não, nós vamos nos casar. Então, eu lembro que no final da reunião, um casal veio falar comigo. Olha como o Espírito Santo trabalha. E eles disseram, irmã, a senhora sabe que nós vínhamos de uma igreja que a gente foi perguntar para o pastor e ele disse que a gente podia participar. E eles participaram, mas eles foram perguntar. Aí, quando eu falei, olha como Deus, gente, é maravilhoso, e quando a pessoa aceita a correção, a palavra. Os dois haviam tomado a decisão, eles disseram, não, nós vamos nos casar. Enquanto nós não nos casarmos, nós vamos dormir em quartos separados, para que a gente possa tomar a Santa Ceia, e após, depois que a gente estiver casados, aí nós dois vamos vir e participar juntos, mas enquanto nós vamos dormir em quartos separados, até dar o tempo ali do nosso casamento, nós vamos encaminhar os papéis. Olha o amor que eles tiveram, eles receberam aquela palavra com amor, eles viram que aquilo ali estava afastando eles da comunhão com o corpo, porque Jesus disse, que aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, este não tem parte comigo. E aquele que come e bebe indignamente está buscando condenação para si mesmo. Então tem muitas pessoas que não querem ouvir isso. Dá comichão no ouvido, ela faz de conta que não é com ela, daí ela sai dali daquela igreja que está pregando a verdade para ela e vai para outra que diz que ela pode comer. Não, irmãozinho, não tem nada a ver, capaz, Deus entende, não. Lá no dia do juízo vocês vão ver se Deus entende ou não, Então, isso é receber a palavra, é receber de bom grado. A palavra veio para corrigir. E eles se examinaram e pensaram, então vamos casar, porque isso está nos afastando da comunhão com Deus, e a gente comendo e bebendo, participando, a gente está fazendo pecado maior ainda. E eles disseram, não, irmã, nós pedimos perdão para Deus quando a senhora estava pregando ali, falando, e a senhora foi ministrando da Santa Ceia, e no final eu orei com eles, abençoei eles, porque a palavra, quando a pessoa recebe de bom grado, quando ela recebe com amor, essa palavra vem para limpar, para transformar, para corrigir, para mudar. Então, que você reflita nesta palavra, que você faça uma reflexão dela, que o Espírito Santo venha ministrar o teu coração. Às vezes a gente se acha, nossa, eu sou tão perseguido, eu sou zombado, mas Paulo disse, todo aquele que serve a Cristo é perseguido, vai ser zombado. Mas isso, gente, nós precisamos fazer como Paulo, combater o bom combate, percorrer a carreira e perseverar na fé. Isso vem para tentar abalar nossa fé, para nos desviar do propósito de Deus, mas ele disse para Timóteo, permanece firme, Timóteo. Eu passei por tudo isso, você também vai passar e você vai receber a coroa da vida. É isso que eu estou esperando. Paulo sabia que ele ia morrer, que ele ia ser julgado, mas ele sabia que o galardão dele era muito maior, a recompensa que o esperava.
Então, que o Espírito Santo ministre ao teu coração. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra, que elas sejam transformadas, corrigidas, moldadas, que o Senhor faça boa obra linda na vida de cada um, Pai, que elas aceitem de bom grado a palavra, que elas sejam recebendo a instrução, a correção, a direção, o manual da vida que venha para lhe dar entendimento, para que ela siga a instrução, para que ela viva bem e para que ela venha receber a coroa da vida, ter o seu nome escrito no livro da vida, Pai. Que o Espírito Santo ministre, que o Espírito Santo venha trabalhar, conduzir, direcionar, Pai, que estas pessoas se examinem e se coloquem diante do Senhor, reconhecendo as suas fraquezas, as suas necessidades, onde precisam mudar, que o Espírito Santo que convence da justiça, do juízo e do pecado possa estar trabalhando nestas vidas, nesses corações, nestas mentes, Pai, fazendo a obra redentora, fazendo a obra linda que o Senhor Jesus começou lá na cruz, Pai, que o Senhor venha trabalhar nestas vidas e que eles vivam a vida e a vida em abundância que Jesus conquistou naquela cruz, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, no nome de Jesus.